Mais uma vez nós buscamos a Tua presença, pedindo para que o Senhor nos auxilie, nos dê entendimento, nos dê clareza no pensar, e que ao tratarmos desses assuntos possamos fazê-lo com sabedoria, com entendimento. Pedimos ao Senhor, a Deus, para que as aplicações práticas dessas coisas todas que temos visto possam se manter na nossa mente. Ajuda-nos a pensarmos na vida de Noé, o homem que ele foi, aquilo que ele fez, o quanto que ele influenciou a vida dos seus filhos, da sua família e, de um ponto de vista maior ainda, a humanidade toda. Talvez o Senhor não tenha um plano de reformar a humanidade através das nossas vidas, mas talvez o Teu plano seja de reformar aqueles que estão próximos de nós. Ajuda-nos, portanto, a Deus, a entendermos todas essas coisas. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, mais uma vez. Eu gostaria de ler alguns versículos, de Gênesis, no que diz respeito a essa história toda dos animais na arca, porque isso é uma confusão. As pessoas fazem mais confusão sobre os animais dentro da arca do que qualquer coisa. Então vamos ver alguns versículos do livro de Gênesis, capítulo 7, começando no verso 6. Nós já vimos que Deus havia dito para Noé, para ele levar 2 de cada espécie e colocar esse povo, esses animais, dentro da arca. Vamos dar continuidade a isso, começando então, portanto, no verso 6. Diz o seguinte: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Eu acho fascinante porque quando nós estudamos e lemos esse texto, eu sempre fiquei pensando, fiquei preocupado, porque nesse negócio de colocar toda essa bicharada dentro da arca, eu primeiro tinha uma concepção errada do tamanho da arca. Eu tinha uma concepção errada do que Deus estava fazendo e tinha uma concepção errada daquilo que aconteceu dentro da arca. Dá para ter uma ideia de tudo que eu precisei aprender dentro desse contexto. Ou seja, todas as minhas ideias, num certo sentido, eram erradas. Mais uma vez, tratando do espaço interno da arca. Esse foi um dos grandes problemas para mim a princípio, porque eu ficava olhando aquela arquinha pequenininha desse tamanho assim que o pessoal mostrava, e eu falava, como colocar toda essa bicharada ali dentro? Vamos dar uma olhadinha rápida. Eu já mencionei hoje pela manhã que o tamanho da arca, o volume dela, era de quase 41 mil metros cúbicos. O que você coloca em 41 mil metros cúbicos? Bom, em 41 mil metros cúbicos, você coloca um prédio de 67 andares com andares de 200 metros quadrados. Isso é o que cabe ali dentro. Daria para você colocar 360 containers desses de 40 pés, esses imensos que você vê em cima dos caminhões por aí. Daria também para você colocar 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos. E se por um acaso Noé ficasse sem emprego, daria para ele levar quase 4.000 Corsas, esses carrinhos, corsinhas por aí, de um lugar para outro. Era muito espaço dentro da arca. Mas o que é fascinante é que se você pegar a maior parte dos animais, tem mais ou menos o tamanho de uma ovelha. Daria para nós colocarmos aproximadamente 120 mil animais do tamanho de uma ovelha dentro da arca. E não todo mundo empacotado. Tranquilo.
Então há uma concepção às vezes errada daquilo que nós conseguiríamos colocar dentro da arca. A Bíblia nos diz o seguinte: de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie, e olha a expressão, virão a ti, para os conservares com vida. A Bíblia tem alguns pequenos detalhes que a gente esquece à medida que a gente vai lendo. Deixa eu tratar um pouquinho do que vem depois, para juntar as duas partes. Deus disse mais: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar as sementes sobre a face da terra. O texto está falando de algo muito interessante, que Noé deveria levar consigo todos esses animais. Mas Deus disse que 2 de cada um viriam até Noé. Por que 2 de cada um deveriam vir até Noé? A resposta é simples. Quem é que poderia escolher o melhor material genético de cada espécie? É Deus. Por isso Deus disse a Noé: 2 de cada um virão a ti. Eu trago, você guarda. Noé não precisou sair caçando animais pela superfície do planeta, indo para baixo e para cima. Vocês viram um dromedário por aí? Eu estou precisando de um casal, você não tem nenhum para vender? Chega lá do outro lado, eu preciso de um casal de papagaios, você não tem papagaios para vender? Vai lá do outro lado do mundo e fala: olha, estou procurando 2 apatossauros, você não tem apatossauros aí para me vender? Vai andando para lá e para cá procurando 2 de cada um. Deus falou: não, isso é meu trabalho. Eu trago para você 2 de cada um, e tu os farás entrar na arca. Foi Deus quem escolheu o material genético. Foi Deus quem escolheu o que entraria na arca. E sabe o que é fascinante? Se a gente der uma extrapoladinha bem de leve nisso também, o que é fascinante é que Deus falou que entrariam na arca os filhos de Noé e as esposas deles, ou seja, cada um com a sua esposa. Eu fico pensando a importância de Deus ter escolhido com quem os filhos de Noé também iriam casar-se. Deus não escolheu só o material genético dos animais, Ele escolheu o material genético dos seres humanos também. Eu acho fascinante ver como Deus cuida até dos menores detalhes. Mas o texto fala de animais limpos e de animais impuros. Só para a gente ter uma ideia, os textos das Escrituras que tratam de animais limpos e impuros são alguns textos no livro de Levíticos, Deuteronômio. A gente precisa dar uma procuradinha por ali para ver. Por exemplo, Levíticos capítulo 11 fala dos animais limpos da terra. São eles os que têm unhas fendidas, os que têm casco que se divide em 2, e os que ruminam. Esses são os limpos. Das águas, os que têm barbatanas e os que têm escamas. Dos que voam, subtraídas que são imundas. Isso é fácil porque tem uma lista bem grande lá, então é só pegar aquele pessoal, o que não for aquilo serve. E dos insetos, os que voam, os que têm 4 pernas, as traseiras são mais compridas. Inclusive a Bíblia trata desses detalhes todos. E se nós olharmos dos imundos? Bom, os imundos têm uma lista bem grande também. Os da terra seriam quais? Os que têm unha fendida, mas o casco não se divide em 2. Todos quadrúpedes que andam na planta dos pés. E os da água? Os que não têm barbatanas nem escamas. Dos que voam, daí é que vem a lista. Tinha águia, tinha o quebrantoso, águia marinha, milhano, falcão, corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião, mocho, corvo marinho, ibis, gralha, pelicano, abutre, cegonha, garça, polpa e morcego também. Essa turminha toda que estava ali. Agora você fala: peraí, então desses daqui é só para levar um casal? É. Dos outros são 7. Poxa vida, já não tinha espaço para toda essa molecada, agora tem que levar 7 dos outros? Deus tem um plano e Deus tem um propósito a nível de procriação de todos esses negócios depois. O que Deus está interessado é fazer um trabalho específico. Por isso que Deus entra em grandes detalhes, em muitos detalhes. Vejam só, tem na nossa listinha de animais imundos um grupinho que normalmente a gente não gosta de olhar muito, que é chamado os enxames de criaturas.
Por exemplo, a doninha, rato,